e você precisamos entender que a consequência final dessa atitude que me levou à revelação, ela também determina resultados diferenciados. Mas nós precisamos entender que esse outro nível de resultados que eu e você experimentamos, ele não só é o efeito colateral e não o propósito, como nós precisamos compreendê-lo de forma muito clara e específica. Porque é que Deus quer nos levar a resultados. Ajude nosso canal com seu like para essa mensagem chegar a mais pessoas e se inscreva. Fique à vontade para comentar ou pedir oração nos comentários. Se quiser nos ajudar, temos nossa loja com camisetas, canecas e bolsas no primeiro comentário e descrição do vídeo. Que Jesus multiplique na sua vida e te abençoe. Vamos à mensagem. Nós precisamos parar para pensar que Deus não quer dar só o que a gente precisa. É muito egoísmo você buscar de Deus só o que você precisa. Porque se Deus te der só o que você precisa, você nunca pode fazer nada para ninguém. Porque o que você precisa só dá para você. E olhe lá. Eu me lembro de uma ocasião, lá no início do Ministério Pastoral, um camarada foi visitar a nossa igreja, ainda era solteiro, estava ali, acho que no primeiro ano do Ministério Pastoral. E no final ele se identifica, vim da cidade tal, ouvi falar de vocês, queria ouvir o senhor pregar. Eu, inocente, estou achando que estou na frente de um fã, de um admirador. Eu estava até esperando um elogio. Eu falei, e aí, o que você achou? E ele olhou para mim e falou, olha, eu acho que dá para resumir a filosofia de vida cristã de vocês em 2 frases. E eu, curioso, ainda estou esperando qual? Aí ele, com a cara de sarcasmo, cita o texto de Provérbios, aquele que fala que a sanguessuga tem 2 filhas. Ele diz assim, me dá, me dá. Eu falei, como é que é? Eu falei, vocês são um bando de gente egoísta, interesseira. Eu falei, de onde você chegou a essa conclusão? Você participou de um culto e você já sabe tudo. Sim, eu vi o senhor pregando que a gente tem que buscar de Deus, que é para receber de Deus. Vocês são um bando de gente interesseira. Eu falei, eu imagino que para não só ter esse poder de análise e síntese de quem nós somos tão depressa, mas por já ter o rótulo do que representa nossa filosofia de vida cristã, eu falei, imagino que você deva ter alguma coisa melhor. E eu tenho. Falei, então compartilha aí, que não ajuda só a criticar a gente, ajuda a gente a crescer. Eu falei, transborde sua sabedoria. Eu falei, qual é a sua filosofia de vida cristã? Ele falou, eu digo para Deus, se Ele me der só o que eu preciso, está ótimo. Eu não preciso de nada mais do que isso. Eu falei, você tem certeza que é isso que você pede? Ele falou, é. Eu falei, então, meu amigo, se tem um egoísta aqui, o egoísta é tu. Não, eu só peço de Deus que eu preciso. Eu falei, é isso que define você como egoísta. Se Deus te der só o que você precisa, o que é que você vai fazer pelos outros? E quando eu falei isso pela primeira vez, me olha com a cara de, tem os outros. Eu falei, é claro que você nem pensou nisso. Eu falei, agora, a sua forma de pensar que nós estamos pedindo muito, é porque você nunca enxergou ninguém. Então você acha que a gente pensou na gente do mesmo jeito que você pensa só em você. Falei, meu amigo, Efésios 4:28 diz, o que antes da conversão roubava, agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus não quer dar só o que você precisa. Se Ele te der só o que você precisa, você não pode fazer nada por ninguém. E o Deus generoso não quer ninguém pensando só em si. Deus quer que a gente possa enxergar. Obviamente você tem um compromisso consigo, com a sua casa. Mas Deus quer que a gente não enxergue apenas a nós, mas que nós enxerguemos os outros. Deus diz para Abraão 2 coisas distintas, elas se complementam, mas são 2 coisas distintas. Ele diz, eu te abençoarei, número 1, mas a segunda, e farei de ti uma benção. Melhor do que ser abençoado, é o propósito pelo qual Deus te abençoa, é fazer de você um abençoador. Melhor do que ser suprido, é quando Deus faz de você supridor. Melhor do que ser provido, é quando Deus faz de você provedor. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar, prover, do que só receber, ser provido. Quem está entendendo? Agora, tem muito crente que não recebe Deus porque não ora, mas tem muito crente frustrado com a vida de oração, porque ele ora e não recebe. Tiago 4:2 diz, nada tendes porque não pedis. Então esses são os que não recebem porque não oram. Mas no verso 3 ele diz, pedis e não recebeis. Por que não? Ele diz, porque pedis mal. Porque fazer a coisa certa para receber de Deus que é orar, do jeito errado não funciona. Qual a definição de pedir mal? Ele diz assim, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Toda oração, onde aquilo que eu estou buscando de Deus, eu estou pensando só em mim mesmo, é uma oração candidata a ser ignorada.
Por que razão Deus vai entregar alguma coisa para você se você não pensa em dividir isso com ninguém? Agora, quando a gente começa a ajustar o foco e a gente entende, espera aí, o carro que Deus me deu não é só para o meu transporte. Ele precisa incluir e ajudar outras pessoas. O tempo que Deus me deu não pode ser só para mim. A minha disposição. E você começa a enxergar algo mais do que você, gente. Enxergar os outros é o segredo para ser enxergado por Deus. A Bíblia diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Sabe o que eu achei interessante? Um dia os fariseus chegam para Jesus e dizem, olha, tem um homem aqui. Ele ama a nossa nação. Ele ajudou a edificar a nossa sinagoga e está com um servo doente. Ele é digno de que você o ajude. Agora vamos lá, gente. Vamos pensar na revelação bíblica da graça. Nós recebemos as coisas por merecimento? Não. Mas o cara chega para Jesus e diz, ele é digno, ele merece. Sabe o que Jesus fala para essa turma? Eu vou atendê-lo. Um dia eu estava lendo e falei, o quê? O senhor não vai dar um sermão neles? Ninguém é digno de coisa nenhuma? Eles disseram, ele é digno, porque ele edificou a sinagoga. Ele não pensou nele. Ele está enxergando os outros, ele está de olho na comunidade, ele está de olho no estabelecimento do reino de Deus. Ele põe seu tempo, ele põe seus recursos. Jesus diz, está certo, eu vou atendê-lo. Não tem mal o que discutir. Porque a melhor forma de chamar a atenção de Deus é quando você não pensou em você e você foca os outros. Isso tudo também tem a ver com transbordar o caráter de Deus, mas é aqui que eu e você precisamos entender porque os resultados. Então, a gente leu aqui 2 Coríntios 9:8, que diz que Deus quer que a gente tenha ampla suficiência, sempre, em tudo. Para quê? O verso 9 diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Nós precisamos parar de achar que Deus quer mandar tudo que a gente um dia sonhou só para a gente. Olha o verso seguinte, o 10 de 2 Coríntios 9. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Semente ao que semeia e pão ao que come. Nem tudo que chega à sua mão é pão. Uma parte do que chega é pão, e pão é para você comer. Pão é o seu sustento, é para você. Mas semente não é para comer, semente é para plantar. E nós precisamos parar de achar quando a gente ganha que tudo é pão. Porque muita gente só, vou comer tudo. E quando ele começa a prosperar, vou comer muito. Nós precisamos entender que parte disso é semente. E é a semente que garante o ciclo contínuo de pão. Se você comer semente, daqui a pouco nem pão você tem. Então a Bíblia diz que o Deus que dá semente ao que semeia pão para alimento, vai aumentar. O que é que Deus vai aumentar e multiplicar? A semente. Você não precisa que Deus multiplique pão, criatura. Para pão, a mensagem bíblica é contentamento. A Bíblia diz, tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso felizes. Tem um monte de crente que não tem fim. Toda hora tem que trocar de carro, tem que trocar de celular, do computador, tem que trocar de carro. E o sonho dele não para. Nós precisamos entender que nesse terreno do pão, a Bíblia diz, ei, você tem o suficiente, fica feliz. Pastor, eu não devo ter ambições? Sim, que Deus multiplique a semente. Porque a ambição de multiplicar a semente não tem nada a ver com avareza e ganância. Tem a ver com o entendimento do tipo de canal que nós teremos dentro do reino de Deus. Onde o dinheiro não será senhor, ele será servo. Onde os recursos vão cumprir um propósito. Olha o verso 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo. Pastor, Deus pode querer enriquecer um crente? De acordo com a Bíblia, sim. Enriquecido de todas as formas. Para quê? Para quê? É um indicativo de propósito. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. A única razão para Deus enriquecer ou prosperar o crente é que ele seja ainda mais generoso. Então, à medida que eu e você decidimos representar Deus na terra, andando em generosidade, e nossas atitudes vão ampliando a revelação da generosidade de Deus, e nós vamos colhendo resultados cada vez maiores, isso nos permite retroalimentar o ciclo. Quanto mais provisão entra, mais generoso eu sou. Quanto mais generoso eu sou, maior a minha revelação da generosidade de Deus, maior são os resultados, mais generoso ainda posso ser, e isso vai se tornando uma bola de neve. Há 2 décadas, pelo menos, que eu tenho vivido isso de forma contínua e progressiva. O verso 18 fala que esse tipo de coisa transborda gratidão a Deus. O verso 13
fala de como os cristãos, eles glorificam a Deus da obediência, da confissão, que alguns fazem do Evangelho, porque esses são aqueles que de forma generosa contribuem. E nós começamos a perceber que há uma visão um pouquinho mais abrangente do que apenas dar para receber. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado. Mas o propósito pelo qual nos será dado é para que a gente continue dando. A gente não dá para receber. A gente dá para receber, para ter mais do que tinha, para poder continuar dando. E o ciclo não para. Quem está entendendo? Eu creio que no tempo do fim, nós vamos viver uma grande transferência de riqueza. A Bíblia fala isso. Deus vai tirar da conta do ímpio e depositar na conta do justo. A pergunta é, qualquer justo? Deus vai forjar mordomos fiéis, com o entendimento correto, com o caráter alinhado com o dele, que entendem e andam na verdade da palavra de tal maneira que Mamon não tenha nenhum nível de controle sobre eles. E Deus olha para esse e diz, esse é o tipo de gente que nem José, eu posso levantar e botar para cuidar de tudo, porque farão um serviço e não desserviço ao reino de Deus quando estiverem nessas posições. Se esse entendimento estiver devidamente formado dentro de nós, do que significa expressar generosidade, nós vamos viver coisas extraordinárias. Eu gostaria de te encorajar a algo. Gostaria que nessa noite você pudesse tomar uma decisão no seu coração. Não só de fazer o que fazemos todo culto, que é adorar a Deus, ofertando financeiramente, mas eu gostaria que você pudesse tomar uma decisão hoje, aqui e agora. Não precisa, a decisão você toma hoje, você não precisa executá-la hoje. De que a gente possa entrar num lugar, pela falta de um nome, eu vou inventar uma coisa que não existe. Só estou tentando expressar o que eu não sei dar nome. Então não estou dizendo que esse nome existe. Mas eu gostaria de chamar você a entrar num lugar que eu tentaria definir como um batismo de generosidade. Nós precisamos nos expor a Deus e ao coração de Deus. Como? Uma das formas que Deus tem nos guiado sempre que a gente ensina sobre essas verdades, é encorajar as pessoas a decidirem fazer, não sair daquele lugar onde foram ensinados, sem tomar a decisão de fazer alguma coisa para abençoar alguém. Alguma coisa para abençoar alguém. Outro dia um falou, nem adianta que eu não tenho dinheiro. Eu falei, não estou pedindo seu dinheiro. Você pode pegar um perfume pela metade, você pode pegar um sapato, uma bolsa usada, e dizer, eu vou repartir o que eu tenho, e eu vou abençoar alguém. Abençoar também não é só achar alguém que tenha necessidade. Porque às vezes a gente só pensa que pode abençoar alguém que está pior do que a gente financeiramente. Se você for falar de uma linguagem de presente, e nós precisamos pensar que nem sempre o que estamos doando é uma esmola, às vezes pode ser só um gesto de boa lembrança ou de honra. E é o que eu tenho entendido, que honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. A Bíblia não manda honrar pai e mãe só se eles estiverem precisando. Porque honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. Eu já tive momentos onde Deus me fez abrir mão de coisas preciosas para gente que não precisava do bem material, não tinha necessidade material. Mas ele merecia ser honrado. E eu não vou te sugerir nem o que e nem para quem fazer. Esse é o tipo de coisa que você precisa discernir em Deus. Quando nós começamos a entender essas verdades, anos atrás, essa igreja em Curitiba vai fazer 18 anos. Durante muito tempo, nós tínhamos 1 ou 2 vezes ao ano que nós chamávamos o culto do dar. Todo mundo tinha que trazer alguma coisa para dar para alguém. O que é engraçado é que alguns irmãos ficavam fazendo o plano de não faltar porque eles queriam receber algum presente. Eu dizia, gente, não é o culto do ganhar, é o culto do dar. Então se ninguém trouxer nada para você, você não precisa sair triste, porque o propósito não é que você receba, é que você dê. Eu lembro que no primeiro culto que nós fizemos, meu filho ainda era bem pequeno, ele falou, pai do céu, eu trouxe um brinquedo para dar de presente e ganhei 10. Quando ele falou, minha primeira reação foi dizer que legal. Ele falou, pai, mas o senhor falou que o culto era do dar, não do receber. Então eu falei, eu não preciso de 10, o que eu preciso é aprender a dar. Dei mais 10, pai. Deixei a criançada tudo feliz. E eu falei, puxa, às vezes as crianças entendem esse negócio melhor do que a gente. Esse culto começou a virar um ponto e uma alavanca que nos levava a milagres. Um deles, no primeiro culto, começou a chorar
Porque naquela época, televisão era artigo caro. Algumas valiam um carro. Uma 29 polegadas, quando era novidade, era quase o preço de um carro. E um amigo nosso começou a chorar, a chorar. Quando você vê o cara chorando, pensa, o que Deus pediu deve valer. Deus falou com ele e a esposa que dessem a televisão deles. 29 polegadas, eles pagaram uma fortuna. Para um casal que estava casando e não tinha televisão. Os dois ouvidos de Deus é a mesma coisa. E foram lá e disseram, nós vamos dar a televisão. E deram a televisão. Não aconteceu nada nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no mês seguinte. Levou perto de uns 6 meses. Um dia os dois estão no supermercado fazendo uma compra. O negócio está tão difícil. E quando eles vão passar no caixa, a esposa dele pega 2 pacotinhos de M&M, sabe aqueles confetes? Ele falou, devolve que não cabe no orçamento. Gente, quando não cabe 2 M&M na compra do mês, você tenta imaginar como está a coisa. Ela falou para ele, Deus falou para mim que é para nós levar isso. Ele falou, não vem com esse golpe de botar Deus no chocolate. Ela falou, eu preciso que você me acredite. Lembra do dia da televisão? Ele falou, lembra. Ela falou, Deus falou comigo da mesma forma. Ele falou, o problema é que no dia, Deus também falou comigo da TV. E ele não falou nada do M&M. Então ela falou, ou você ouça Deus, ou me acredite. Ela virou na hora e falou assim, e não só para levar. Tinha uma promoção que você mandava uma mensagem de texto, um SMS. Eu falei, mulher, não estão podendo gastar nem o SMS. A gente pagava SMS naquela época. Ela falou, me ouça, eu te imploro. E foi lá, pegou a contragosto, mandou a mensagem. O pessoal da M&M no Brasil ficava ligando para ele e desligava porque achava que era trote. O dia a moça falou, moço, pelo amor de Deus, não desliga essa ligação. Eu preciso que o senhor entre no site da M&M. Você mandou uma mensagem de texto, uma promoção, daí ele lembrou. E diz, vá conferir lá no site oficial, o senhor está entre os ganhadores. Né? E ele foi falando com ela e checou e realmente viu, né, que o telefone tinha sido ali destacado. Para resumir a história, ele ganhou uma televisão nova, 50 polegadas de plasma, antes da época de LED. Ele ganhou um surround, a gente só ia assistir filme na casa dele depois daquele dia. Porque ninguém tinha a sala de cinema que ele tinha. Ele ganhou, não era só tinha a época do DVD player, o dele era um DVD recorder, era daqueles que gravava. Né? Ele ganhou 1 ano de uma assinatura full desses pacotes de televisão. Ele falou, cara, eu dei uma 29 polegadas de tubo, ganhei a tela plana que ninguém podia ter acesso. 1 ano de televisão, surround. Gente, a notícia espalhou. No próximo culto teve um irmão que deu a sala inteira. Falou, não vou dar só a TV. Eu posso virar à noite te contando história atrás de história que nós começamos a viver. Mas eu dizia, gente, o propósito não é o que volta. É que a gente aprenda a andar em generosidade. Quando a Bíblia diz no livro de Atos que não havia entre eles necessitados, aquele povo começava a entender, nada do que Deus me deu precisa parar só em mim, como se eu fosse uma riqueza. Pode transbordar por meio de nós. E nós podemos viver resultados sobrenaturais. Não para que a gente pare de ser generoso, como se Deus quisesse que fosse uma vez só para chegar no grande prêmio e depois acabou. Mas o que Ele quer é continuar retroalimentando a mesma atitude, a mesma revelação. Eu gostaria, a gente não precisa necessariamente instituir um culto permanente, mas eu gostaria que você pudesse orar e buscar Deus. Hoje o importante é você tomar a decisão, eu vou fazer. Talvez o que fazer, você vai precisar de tempo para pensar. Tem uns que às vezes querem agir no primeiro impulso. E às vezes digo para uns, ora um pouquinho mais. Existem algumas coisas que às vezes vem no coração de um que eu falo, olha, Ananias e Safira é raro numa matéria, mas quando a Bíblia diz que os dois estavam de acordo nisso, isso foi bom. O problema é que eles acordaram na coisa errada. Mas estar de acordo é bom. Né? E tem gente que já sai de cara fazendo, sem o outro ter convicção. Não é isso que eu estou pedindo. E não precisa ser necessariamente coisas grandes. Porque às vezes a gente ouve a história do outro e acha que tem que imitar. Eu lembro de um desses cultos, um irmão me deu um vale, escreveu à mão. Vale um almoço no Sujinho. Era o nome do restaurante, Sujinho. Eu no início pensei, tá me zoando, mas a comida era boa. Né? Então assim, tinha gente que trazia para o culto um bolo de fubá com cobertura de goiabada, aleluia. Glória a Deus. Tinha gente que dizia, olha, a coisa pode não estar lá essas coisas, mas eu vou fazer um bom almoço para você na minha casa. Eram disposições de dizer, vamos dar, vamos semear, vamos honrar. E nessa hora a gente tem que ficar atento. Eu lembro nesse primeiro culto,
O irmão me procura chorando. Eu não conseguia nem falar do tanto que chorava. Eu só ficava pensando naquilo. Tá chorando, tá doendo. Deve ser coisa boa. Eu disse, calma, se recompõe. E finalmente, pastor, acabei de pedir para alguém trazer dos Estados Unidos um Nike não sei o que das contas. Era uma novidade, ninguém tinha no Brasil. E Deus mandou dar para você. Eu falei, para mim. Dá para você. Aí ele já estava com o negócio na mão e entregou. Eu olhei, vi o número americano, não tinha certeza. Eu falei, que número você calça aqui no Brasil? Eu calço o número 40, eu pensei. Falei, mas o meu é 41. O problema é seu, Deus mandou dar. Eu falei, Deus, o senhor não ia dar um Nike zerado desse que ninguém tem para eu cortar a ponta e ficar com os dedos para fora. Na hora eu entendi, o Nike não é teu. Falei, mas por que é que o senhor mandou dar para mim? Às vezes Deus vai fazer um ciclo e a coisa dá uma volta grande. Eu falei, isso não é pão, é semente. Eu comecei a olhar para a igreja e orar de quem é, de quem é. De repente, parece que tinha um monte de seta em cima de um. É dele. Não foi uma revelação, não ouvi uma voz. Mas não enxergava mais ninguém, parece que era só. Eu chamei o fulano. Ele chegou, eu estava com o negócio para trás. Falei, que número você calça? Ele falou, 40. Falei, é seu. A mulher dele me contou no outro dia. Falou, pastor, parecia criança, dormiu de tênis. Dizer, pastor, você não tem noção do quanto eu sonhei. E sabe, não é que Deus dá valor a algumas coisas como nós damos. Mas Ele gosta de dizer, eu dou valor a vocês. Mas eu quero ensiná-los quem eu sou e o que eu posso fazer por vocês. Você pode viver de uma forma sobrenatural nessa terra. Com um nível de revelação de Deus. Que ninguém do primeiro mundo talvez teve como a gente. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Ore e consulte a Deus no seu coração. O que você pode fazer depende de você. Talvez você queira dar um livro do pastor Luciano para alguém. A escolha é sua. Mas tente não sair desse lugar sem a decisão de fazer alguma coisa, mesmo que não imediato, por alguém que mesmo talvez você ainda não saiba e vai esperar Deus trazer no seu coração. Talvez Deus vai trazer a memória de uma família de vizinhos que você mal conhece. Às vezes a gente fica lembrando e chorando as mágoas do como os primeiros dias de imigração foram difíceis. E às vezes nós vemos outros chegando e esquecemos o que nós mesmos passamos. Sabe o que Deus falou para os egípcios? Nunca tratem mal os forasteiros. Lembra que vocês foram forasteiros na terra do Egito. Deus está dizendo, aquilo que foi o motivo da sua dor deveria ser a sua área de grande consolo para os outros agora. E aí alguns ficam naquela mentalidade, quando eu cheguei e puxei carroça, todo mundo tem que puxar, será? Ou será que você não pode ser um instrumento que vai aliviar a vida de outros, que vai abençoar a vida de alguém? Talvez seja alguém que te deve e não pode pagar. E o melhor presente é você chamar essa pessoa e dizer, ó, se um dia você prosperar e quiser abençoar coisa diferente, eu estou te liberando, você está livre desse jugo, eu estou te abençoando. Estou deixando isso para lá e não estou dizendo que você tem que fazer porque eu falei. Estou dando possibilidades. O mais importante é que a gente deixe que o Senhor nos direcione nisso. Pai, nós oramos por um batismo de generosidade. Nós oramos que a força dessa natureza carnal e egoísta seja quebrada pela submissão ao senhorio de Cristo e a natureza generosa do nosso Deus doador. Nós oramos por um novo entendimento, por uma nova luz e revelação, por uma nova disposição de andar nos valores da Tua palavra, de forma, ó Deus, que mude em primeiro lugar a nossa relação contigo e que consequentemente, apenas como efeito colateral, possa também impactar a nossa vida material e financeira, de maneira a podermos andar de forma cada vez mais profunda nessa revelação. Nós oramos em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Amém. Ajude nosso canal com seu like para essa mensagem chegar a mais pessoas e se inscreva. Fique à vontade para comentar ou pedir oração nos comentários. Se quiser nos ajudar, temos nossa loja com camisetas, canecas e bolsas no primeiro comentário e descrição do vídeo. Que Jesus multiplique na sua vida e te abençoe.